Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai do céu nos guarde, nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente, para que atinjamos a verdadeira felicidade através da nossa conquista de valores espirituais, que é para isto que aqui estamos reencarnando. Hoje, dando sequência à conclusão de O Livro dos Espíritos, vamos estudar o capítulo 3º da conclusão de O Livro dos Espíritos, e temos aqui, para fazer o nosso estudo, Os Olhos de Safira, né? A nossa Angélica Lopes. Que seja um estudo, né? A nossa alavanca de progresso. E temos também o Marcelo Aranda. Paz e bem para todos. Uma ótima oportunidade de aprendizado hoje. Esta voz grave que ele tem não traduz o sorriso de menino que ele tem também. Obrigado. Bom, dando sequência, hoje nós vamos mudar um pouquinho o modelo da nossa explanação. Normalmente eu leio e os expositores explanam. Hoje eu vou ficar, digamos assim, dando os pitacos que eu considerar necessários e pertinentes. E a Angélica vai começar com o primeiro parágrafo do capítulo. Ok, até porque o capítulo é bem longo, né? E com muitas nuancezinhas, né? Para a gente despertar. Então, no capítulo 3 da conclusão, Kardec começa com a seguinte fala: dizeis que desejais curar o vosso século de uma mania que ameaça invadir o mundo. Preferireis que o mundo fosse invadido pela incredulidade que procurais propagar? Não é a ausência de toda crença que se deve atribuir o relaxamento dos laços de família e a maior parte das desordens que minam a sociedade? Demonstrando a existência e a imortalidade da alma, o Espiritismo reaviva a fé no futuro, levanta os ânimos abatidos, faz suportar com resignação as vicissitudes da vida. Ousarias chamar a isso um mal? Duas doutrinas se defrontam, uma que nega o futuro, outra que proclama a prova, uma que nada explica, outra que explica tudo e que por isso mesmo se dirige à razão. Uma que é a sanção do egoísmo, outra que oferece base à justiça, à caridade e ao amor aos semelhantes. A primeira não mostra, senão, o presente e aniquila toda a esperança. A segunda consola e torna evidente o vasto campo do futuro. Qual a mais perniciosa? E aqui a gente tem que observar o seguinte: de que Kardec está falando? Do confronto entre o materialismo, a ideia materialista, e a ideia do espiritismo. Ele fala aqui da emancipação da alma. Ele aborda, ele começa a introduzir os aspectos filosóficos da nossa doutrina. Ele caracteriza que, com a certeza do futuro,
com a fundamentação, né, da consolidação, né, de que existe um antes, um durante e um depois, isso traça a nível filosófico nossa linha de comportamento, de entendimento de certos assuntos, né, na nossa evolução. Então, tratar o presente como só temos isso e daqui o que vem é o nada, isso não constrói, né, uma sociedade humanista, fraternal. Ele constrói o quê? O desenvolvimento do egoísmo, o desenvolvimento do aproveitar tudo hoje e ter, porque amanhã é o nada que se encontra. Então, o traço principal desse primeiro parágrafo está na certeza que a gente deve ter do futuro e como ele vai construir o nosso comportamento diante dos fatos e das nossas experiências. Marcelo, o que você considera? Então, esse trecho aqui é muito interessante, porque a partir do século das luzes, né, a partir do iluminismo, tanto no campo filosófico como no campo científico, buscou-se construir uma ideia que só existe a matéria. Sim. O material, o concreto. E negou-se toda a questão da espiritualidade, da ancestralidade, né, de todos os modos. Então, aqui Kardec é muito feliz quando ele diz que o materialismo, ele nega o futuro. Porque se você só pensa no presente, sim, você não está projetando os anos vindouros que vão existir. Que é isso que é mais interessante, que o Kardec, todo momento no Livro dos Espíritos, vai explicar para a gente que existe uma vida futura. E se nós negarmos essa vida futura, quando nos deportarmos com esse portal que atravessaremos, acreditando ou não, gostando ou não, ele é real para todos, independente do seu credo, sua religião, da condição social, condição financeira. Então isso gera uma situação de tristeza, de confusão de todas as ordens, sem contar das escolhas que fazemos e as consequências que elas o trazem. Então, quando Kardec reforça que o Espiritismo e essa visão espiritual, essa visão de vida futura, essa visão que, ao vir a morte material, a vida continua, que o materialismo nega a todo instante, ele dá para a gente uma dimensão outra. Porque quando você pensa que sua vida vai continuar, as suas escolhas têm que ser muito bem refletidas, analisadas, pautadas, porque senão nós parecemos um trem descarrilhado que não tem direção e leva à morte, machuca, a destruição de várias pessoas. Existe um ponto interessante a refletir sobre esse primeiro parágrafo. O mais importante de toda a história é que o Espiritismo, se por um lado nos consola e nos mostra a realidade da vida espiritual, também deve nos levar a algo muito maior, que é a consciência de que nós não estamos simplesmente crendo. Nós estamos sabendo. Ah, por que sabendo? Por um motivo muito simples. Kardec foi contemporâneo de Claude Bernard, aquele que desenvolveu um método científico. E ele utilizou no processo da codificação um trabalho que foi um verdadeiro ensaio de duplo cego, que é exatamente uma coisa que na época sequer existia. O ensaio duplo cego veio surgir no século XX, nas experimentações científicas. Então, e Kardec fez isso, quando ele mandou perguntas para diversos médiuns, diversos lugares da Europa, recebeu as respostas por correspondência, não existia internet, muito importante. Era tudo na base do correio. E as respostas que vinham atendiam exatamente a expectativa, que ele cruzava 5, 6 respostas e as respostas eram as mesmas. A diferença era a formulação do texto.
porque um respondia em alemão, o outro respondia em inglês, o outro respondia em italiano, e Kardec dominava esses idiomas todos. Então, lógico que ele tinha que fazer o quê? A versão mais compatível, mais consentânea com a resposta dos espíritos. Mas ele era o observador por detrás da resposta. É aquele que, enquanto o médium e as entidades traziam as informações, havia o observador, por isso que ele foi considerado o quê? O codificador. Ele trouxe em termos bem, digamos assim, compatíveis com a realidade de sua época, ou seja, a ciência que surgiu com o iluminismo se tornou a ferramenta compatível para que a espiritualidade se manifestasse. Existe um historiador espírita chamado Pinheiro Martins, ele tem livros publicados pela Chatre. Esse autor, ele diz que não havia condições de o espiritismo vir antes disso. Havia necessidade de uma base científica para que o espiritismo viesse mostrar que o materialismo não cabia como postura filosófica a nos conduzir. E o mais importante, mesmo aqueles que condenaram o espiritismo sendo cientistas, se tornaram, pelo menos o mais importante, grandes humanistas. É verdade. Então a gente não pode negar isso. Vamos ouvir a nossa vinheta e vamos dar sequência depois com o Marcelo. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Então, dando sequência, o nosso Marcelo vai ler o segundo parágrafo e vai expor. Algumas pessoas, e dentre elas as mais céticas, se fazem apóstolos da fraternidade e do progresso. A fraternidade, porém, pressupõe desinteresse, abnegação da personalidade. Onde há verdadeira fraternidade, o orgulho não é uma anomalia. Com que direito impondes um sacrifício àquele a quem dizeis que, com a morte, tudo se acabará para ele? Que amanhã, talvez, ele não passe de velha máquina, desmantelada e atirada fora. Que razão terá ele para impor a si mesmo uma privação qualquer? Não será mais natural que trate de viver o melhor possível durante os breves instantes que lhe concedeis? Dai o desejo de possuir muito para melhor gozar. Desse desejo nasce a inveja dos que possuem mais, e dessa inveja a vontade de apoderar-se do que os outros possuem. Não há mais que um passo. Que é que detém? A lei? A lei, porém, não abrange todos os casos. Direis que é a consciência, o sentido do dever, mas em que baseis o sentido do dever? Esse sentimento é compatível com a crença de que tudo se acaba com a vida? Com semelhante crença, uma única máxima é racional, cada um por si. As ideias de fraternidade, de consciência, de dever, de humanidade e mesmo de progresso não passam de palavras vãs. Então a gente está vendo aqui nesse trecho como é interessante essa oposição de temas. O materialismo reforça o egoísmo, reforça o orgulho, reforça as vaidades. O espiritismo, essa visão espiritual da vida, essa visão de uma vida que continua após a morte, ela reforça a fraternidade, reforça o amor, reforça a abnegação, reforça sentimentos mais nobres, que faz com que a gente, então,
busque, num processo diário, de não olhar só para a gente, só para o eu, não olhar só para a minha família. Por quê? Porque ela vai mostrar que nossa família é muito maior, que o meu vizinho faz parte da minha família, do outro cidadão que cruza o meu caminho faz parte da minha família, essa família espiritual. E aí, por isso, então, ele chama atenção para se ter esse cuidado de olhar para a vida, não achando que ela é única. Pois se você achar que ela é única, como ele explica aqui, qual é o pensamento lógico? É o desejo de gozar ela até a última gota. Porém, quando vem a morte, esses que pensam dessa forma vão se deparar com esse portal, com essa visão que a vida continua. E aí imagina o desespero que deve ser deles, como muito bem é representado no livro Céu e Inferno, de vários casos, como muito bem é representado na Revista Espírita, com vários casos, daqueles que viveram a vida de forma profunda, achando que nada mais existia, e se deparam com uma vida que continua, com as responsabilidades a qual nossa própria consciência, olha que interessante, não é um Deus punidor, não é um Deus que vai castigar, a nossa própria consciência vai nos chamar a atenção para as escolhas, na maioria das vezes muito equivocadas, que fazemos para pessoas que infelizmente maltratamos, machucamos, humilhamos nessa nossa jornada egoística, nessa nossa jornada de um sentimento único de desejo de vivê-la até a sua última gota, do que o sentimento de dever para com o próximo, para consigo, para com todos aqueles que nos cercam, direto ou indiretamente. Essa questão do materialismo, ele desenvolve no ser encarnado, né, no espírito encarnado, o individualismo. E daí gera uma série de sentimentos. Então, quando a gente tenta cobrar da pessoa uma postura mais social, mais de visão, né, do outro, né? Qual é a justificativa? Por que eu vou cobrar? Por que eu vou me sacrificar? Por que eu vou me limitar? Se quando a morte chegar, tudo acaba. E realmente é uma sensação muito ruim. Então, qual é o voto nosso, né? É de se dar bem. É de usufruir de tudo que se tem direito. E se não consegue de uma forma, vai se conseguir do outro. Daí começam a gerar os deslizes comportamentais e todas as suas consequências. A falta da responsabilidade, do senso comum, né, da unidade, gera esses confrontos pessoais, né, que é uma luta pessoal pela própria ignorância do que nós somos em essência. O advento do Espiritismo, ele vem realmente descortinar essa nuvem, né, que a gente fica, né, e enxergar além. Quer falar alguma coisa? Pode continuar, então. Enxergar além, enxergar que nós somos mais do que aquilo que nós estamos vivendo e que cada comportamento nosso, ele gera consequências e responsabilidades. E nós precisamos, sim, enxergar toda a nossa existência em favor nossa e da relação com o nosso próximo, se utilizando dos princípios basais, né, de regra de relacionamento colocada por Cristo. Amai o seu próximo como a si mesmo. Se amando, se respeitando, a gente vai ter como base, como diretriz, o ditar do nosso comportamento social. Só um pequeno Eu sabia que você tinha que... Estava louco para falar, por isso que eu te dei a vez. Não, eu tinha que esperar você falar. Mais interessante é uma coisa. Recentemente, um autor, um filósofo jovem, inclusive, ele é de origem judaica, porém ele é um judeu secular que se afirma como ateu. Bem, esse autor se chama Alain de Botton.
Ele é de origem francesa, acho que ele é sefarade. E interessante que quando ele escreveu um livro chamado Religião para Ateus. É impressionante, é um livro pequeno, coisa de 250, 300 páginas só. Mas o mais interessante é a conclusão que ele chega no final. Depois dos raciocínios que ele desenvolve, ele chega à conclusão de que, como Nietzsche já havia dito, filosoficamente, em sua visão nihilista, né? Se Deus não existe, o ser humano precisa inventá-lo para poder viver em sociedade. E o que ele diz é exatamente isso. A religião, o religar com Deus, com uma transcendência, é necessária para que nós consigamos, pelo menos, conviver. Sair do nosso núcleo egoísta para viver dentro de uma visão altruísta. E dia virá que nós vamos conseguir viver realmente como irmãos, e aí a coisa vai mudar de figura. Ah, sim, com certeza. Então você encerra o último parágrafo. Sim, e Kardec fala: vós que proclamais semelhantes doutrinas, não sabeis todo o mal que fazeis à sociedade, nem de quantos crimes assumis a responsabilidade. Mas por que estou falando de responsabilidade? Para quem duvida de tudo, tal coisa não existe, pois ele só rende homenagem à matéria. Então aqui ele está dando um recadinho para quem acredita só na matéria, nos materialistas, aquilo que ele pode ver, tocar e sentir. Só que, para todo esse comportamento, né, ele desenvolve sentimentos maléficos e ele tem responsabilidade sobre esses sentimentos. Ele gera comportamentos maléficos, ele tem responsabilidade sobre esses sentimentos. Mas qual a consciência que ele vai ter dessa responsabilidade se ele não acredita em algo de contínuo, em algo que eu começo hoje e posso terminar numa nova existência? Se ele não acredita nisso, ele fica isento dessa tal responsabilidade, né? Mas o Espiritismo vem justamente para despertar as criaturas em relação a isso. Pois não? Pode falar. Então, eu queria só complementar esse raciocínio, que é muito interessante, para a gente entender o seguinte: às vezes materialista também é aquele que tem uma certa crença na divindade, porém não segue preceitos, né, relacionados à sua própria religiosidade, né, e não acredita no futuro, porque às vezes a gente pode achar que materialista é aquele que é ateu, né, como muito bem o João falou. Não é só esses. Materialistas também vão ser aqueles que acreditam em certas correntes religiosas que não têm como a vida futura algo determinado, algo concreto. Eu diria até um pouco mais. Há muitos de nós, espíritas, que não assimilamos a visão da vida futura, uma integralidade, e ainda cometemos os mesmos velhos erros que já cometemos anteriormente. Temos que entender uma coisa. Jesus disse: aquele que quiser ser o maior dentre vós, seja que mais serve. É bom guardar a reflexão. Vamos refletir a respeito disso. Que Papai do Céu nos guarde, nos abençoe hoje, agora e para todo sempre. Que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Graças a Deus. Graças a Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita,
através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Marta Batista e Antônio de Pádua Barbosa. Queridos amigos ouvintes, boa noite, paz e saúde a todos. Nós estamos juntos em mais um Luz na Penumbra, que chega aos seus lares de segunda a sexta-feira para estudar de forma metódica e sistemática as obras da codificação kardeciana. E agora cabe-nos desenvolver a segunda parte do programa, que é o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que está na sua introdução. Ou seja, nós fizemos todo o estudo do Evangelho e agora estamos retomando mais uma vez esse estudo. Estamos na introdução, no item que trabalha, que aborda e desenvolve o estudo, que é o resumo da doutrina de Sócrates e Platão. Então, eu e Antônio de Pádua estamos aqui, ainda aguardando a nossa querida Ana Mede, né? Acreditamos que semana que vem ela já esteja conosco. E nós, então, hoje vamos dar prosseguimento a esse estudo. Bom, hoje vamos pegar o item 15, é o primeiro que nós iniciamos, e vou pedir, então, vou lê-lo e pedir ao Antônio que comente. Nós juntos aqui vamos desenvolver alguns raciocínios acerca da semelhança da doutrina de Sócrates e Platão com a doutrina do Cristo e também com o Espiritismo. Então ele nos diz no item 15: as mais belas preces e os mais belos sacrifícios agradam menos a divindade do que uma alma virtuosa que se esforça por assemelhar-se a ela. Seria grave que os deuses se interessassem mais pelas nossas oferendas do que pelas nossas almas. Dessa maneira, os maiores culpados poderiam conquistar os seus favores. Mas não, pois só são verdadeiramente sábios e justos os que, por suas palavras e seus atos, resgatam o que devem aos deuses e aos homens. E ele, então, nos remete ao capítulo 10, nos números 7 e 8, e eu vou pedir, então, a Antônio que os comente para nós. Vamos, então, raciocinar aqui e encontrar essa semelhança. Obrigado, Marta. Boa noite a todos vocês. Realmente, essa proposição feita por Sócrates, referindo-se às preces, é mais ou menos, ou quase totalmente, aquilo que Kardec nos diz aqui no capítulo 10, itens 7 e 8, que está no Evangelho de Mateus. Portanto, se estás para apresentar a vossa oferenda ao altar, e então vos lembrares que vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai vossa oferta ao pé do altar e de primeiro reconciliar-vos com vosso irmão. Depois voltai para fazer vossa oferta. E aí Kardec faz um comentário mostrando qual é o verdadeiro sacrifício que agrada a Deus. Exato. Não são simplesmente as oferendas que vão agradar a Deus. O que vai agradar a Deus é nós vivemos em paz com os nossos irmãos. Obedecemos a sua lei, que é amarmos uns aos outros. Porque não adianta eu dar de presente ao meu pai uma coisa caríssima, um objeto maravilhoso, que ele até gostasse muito, se eu tiver de briga com meu irmão todo dia. Exato. Eu acho que o maior presente que eu e meu irmão podemos dar ao meu pai é nós dois estarmos ali, nos amando um ao outro, um ajudando o outro, um trabalhando com o outro, trabalhando para o outro. Que adianta nós dois fazermos um sacrifício, comprarmos um baile do presente, meu pai um relógio de ouro, e acabada a entrega, e saímos lá nos engalfinhando. Da mesma forma, o pai, ele vai ficar muito mais satisfeito se nós demonstrarmos nosso amor por nós e pelos nossos irmãos, que é o que ele pediu no seu mandamento único, do que fomos fazer qualquer tipo de oferta. Agora, vocês vejam bem, Sócrates propôs isso para um povo que adorava diversos deuses, deuses com características humanas, com defeitos e qualidades humanas. A única diferença em relação a nós é que eles tinham alguns superpoderes que os humanos não tinham, mas no comportamento moral e ético eram iguais ou piores que qualquer ser humano. Então esses deuses, sim, a eles agradava muito mais as oferendas, né, materiais. É claro. E Sócrates veio mostrar que até mesmo para aqueles deuses
dever-se-ia não oferecer coisas mirabolantes para eles, mas sim nós oferecemos coisas de dentro de nós. As nossas próprias virtudes. Aquilo que agrada mais a Deus, que são as nossas virtudes, a alma virtuosa, porque o raciocínio dele é linear, é claro, como a doutrina espírita. Pô, se fosse pelo presente mais caro, poxa vida, nenhuma pessoa de posse se oferia. É verdade. Bastava dar um presente maravilhoso para Deus, para a igreja que o representasse, e essa pessoa acabaria com todos os seus problemas. E no capítulo 10, nesses itens 7 e 8, né, Kardec desenvolve e apresenta também, né, comentários de Jesus acerca dessa situação, né, das oferendas, mostrando que é um engano sobre todos os aspectos você se apegar ao culto exterior. Por quê? Quantas vezes aquele que aparentemente está oferecendo muito, como você falou, né, deu o exemplo de um relógio de ouro, que hoje seria um presente excelente, né? Muitas vezes, e sempre, quase sempre, Jesus nos diz que esses nós vamos nos enganar. Que as aparências, né, digamos assim, ocultas, as aparências nos enganam e ocultam o verdadeiro sentimento. Porque por trás daquela oferenda, por trás de um relógio de ouro ou por trás de qualquer que seja a oferenda, a oferta, o presente, pode se esconder ali, inclusive, falta de amor àquela pessoa, né, a qual você aparenta estar amando através daquele presente. Então, o culto exterior, ele sempre nos leva à ilusão e ao engano. E é isso que Jesus comenta e Kardec desenvolve magistralmente nesses itens 7 e 8 do capítulo 10. Quer dizer, então, por todos os motivos, o que vai agradar a Deus é aquilo que for verdadeiro. Ou seja, até se uma oferenda for verdadeira, ótimo. Então, está lá no Livro dos Espíritos, né? Aquele que oferece trabalhos, enfim, dependendo da religião, né? No caso, os cultos afro, geralmente tem, né, essas oferendas. Ele diz, isso vai ser aceito por Deus? E aí, os Espíritos dizem sim, dependendo da intenção. Ora, frutos, exatamente, a qualidade dos frutos. Isso é fantástico. Quer dizer, é Deus trabalhando e entendendo com o nosso estágio. Quer dizer, não importa, entendeu? O estágio é esse, ótimo. Qual é a intenção? É boa? Excelente. Está aceito, entendeu? Qual é a intenção? O estágio é altíssimo, mas qual é a intenção? Não é nada do que parece. Não é aceito. Então, realmente é isso, né, que nós precisamos nos trabalhar. E é verdade que, de um modo geral, quanto mais você se trabalha interiormente, menos você precisa do exterior, né? Se você é realmente uma pessoa amorosa, a gente sabe, algum dia do Chico Xavier ter se preocupado em dar algum presente caro para alguém? Primeiro, ele nem podia. E segundo, ele não precisava, porque o que ele dava para as pessoas era o que havia de melhor, né? Então, você se preocupando em desenvolver as virtudes, com certeza você vai viver tranquilo, mesmo que você queira agradar, né, as pessoas de um modo geral, não vai precisar de coisas exteriores tão pomposas. É muito interessante, né? Muito bem, e seguindo aqui o item 16, ele diz: chamo de homem vicioso ao amante vulgar, que ama mais ao corpo que à alma. O amor está por toda a natureza e incita-nos a exercer a nossa inteligência. Encontramo-lo até mesmo no movimento dos astros. É o amor que adorna a natureza com suas ricas alfombras. Ele se enfeita e fixa a sua morada, onde encontra flores e perfumes. É ainda o amor que traz a paz aos homens, a calmaria ao mar, o silêncio aos ventos e o sossego à dor. E aí Kardec nos diz, o amor que deve unir os homens por um sentimento de fraternidade é uma consequência dessa teoria de Platão sobre o amor universal, como lei da natureza. Sócrates, tendo dito que o amor não é um deus, nem um mortal, mas um grande demônio, ou seja, um grande espírito,
que preside ao amor universal, esta afirmação lhe foi sobretudo imputada como crime. Incrível isso, né? Então, Antônio, o que você nos fala sobre isso? Ficou até mais conhecido pelo ensinamento de Platão do que do próprio Sócrates. Esse amor desinteressado, que o amor que Platão pregava era esse. O amor sem interesse, sem visar qualquer outra reciprocidade. Isso. Aí o amor platônico, que se chama hoje, né? Uhum. Um amor que não visa nenhuma retribuição pelo amor que você está dando. Exato. Esse amor que eles chamavam de ágape. Os gregos chamavam de ágape. Esse é o amor pregado por Sócrates, o amor universal, que foi o amor que o Cristo pregou a nós. O amor fraterno, principalmente, um amor por qualquer um, o amor até o inimigo. Esse é o amor verdadeiro, Anora. Naquela época, com certeza, os gregos misturavam isso com o amor erótico deles lá, das suas festinhas e tudo mais. Então, não podiam aceitar, em hipótese alguma, essas palavras de Sócrates ou Platão. Então, por isso que foi considerado até o crime que foi qualificado na acusação contra ele, de que o amor era um espírito, que o amor era o amor universal, era um espírito. Não era nem uma pessoa, não era um homem, nem um Deus. Não era um Deus imortal, nem um ser humano mortal. O amor era universal, era um grande espírito, ou seja, acima de todos aqueles deuses. Pairando acima. Gera até a ideia do Pai. Né? Exatamente, de um Deus único. Que ele, no fundo, sabia disso. Claro. Agora, também não ia bater de frente com todos, aquela estrutura... E ele percebia que eles não iriam compreender. Exatamente, né? Eles não iam exagerar, porque também ia perder tempo com aquilo. Ele já usava a orientação de Jesus, né? Que mandava a gente graduar a luz, né? De acordo com a condição, né? Exatamente. Mas só essa pequeno aumento na chama da lamparina para dizer que o amor não era um Deus, nem era um mortal, homem, mas era um espírito, já foi motivo para ele ser acusado e condenado. Porque justamente ele tocou em um dos pontos mais, digamos assim, nevrálgicos, porque era algo assim muito vivo dentro deles, né? Algumas condutas em relação ao sexo bem diferenciadas e bastante carnais. Exatamente. Né? Então incomodou demais. O amor, além de considerar isso aí como sendo um amor, o eros, o amor erótico, jamais poderiam aceitar que você amasse um estranho. Que dirá um inimigo. Se você era de Esparta, odiava os de Atenas, ambos sendo gregos, sendo o mesmo povo. Mas se você tinha uma cidade aqui, odiava o da outra cidade ali, com distância de 20 milhas de uma para outra, e viviam em guerra. Como é que você vai aceitar uma pregação de que o amor é universal? É universal. Não aceita. Então esse cara tem que ser banido. É. E naquela época também. Ele veio para subverter. A única maneira de se livrar dos inimigos ou dos seus contraditores, dos seus adversários, era eliminando. Matando. É. Ou se ele não fosse condenado por isso, ou no julgamento ele fosse inocentado, com certeza ia ser assassinado, claro, com certeza. Ia ser assassinado tranquilamente, porque estava incomodando o status quo. Isso. Então, daí a gente vê o verdadeiro sacrifício. A gente verifica, constata que hoje ainda é feito isso, né? Ainda se faz isso, né? Muitas vezes não se mata o corpo, mas se deixa aquela pessoa totalmente segregada. Procura levá-la ao descrédito. Exatamente. Você não pode atacar a tese. É a morte emocional, né? Você psicológica. Ataca a pessoa ou desacredita o que ela está pregando. Isso. De forma que as pessoas não mais deem valor ao que ela está dizendo. Então exato. Ela fica que os gregos já usavam, no ostracismo. O famoso ostracismo. É verdade. Muito bem. Então, vamos agora ao item 17, que diz: a virtude não pode ser ensinada. Ela vem por um dom de Deus aos que a possuem. Olha que profundidade. E aí Kardec nos diz: é quase a doutrina cristã sobre a graça. Mas se a virtude é um dom de Deus, é um favor, e pode perguntar-se por que ela não é concedida a todos? De outro lado, se ela é um dom, não há mérito de parte daquele que a possui. O Espiritismo é mais explícito.
Ele ensina que aquele que a possui a adquiriu pelos seus esforços nas vidas sucessivas, ao se livrar pouco a pouco das suas imperfeições. A graça é a força que Deus concede a todo homem de boa vontade para se livrar do mal e fazer o bem. Quer dizer, acredito até que Sócrates sabia perfeitamente, e quando ele diz que a virtude não pode ser ensinada e que vem por um dom de Deus aos que a possuem, ele compreendia perfeitamente que esses que a possuem estão desenvolvendo, construindo essa virtude pouco a pouco, né? Mas, realmente, é como Kardec diz, a doutrina espírita é mais explícita e nos fala de uma forma mais aberta, né? De uma forma mais ostensiva. E o que você acha disso, Antônio? Bom, veja bem, eu acho que as pessoas que ouviram a pregação do Sócrates não entenderam muito bem o que o Sócrates quis dizer, e Kardec aqui mostra isso claramente, como também não entenderam a pregação do Cristo e confundiram tudo com essa doutrina da graça, que você é uma graça de Deus, as virtudes que você tem. Não entenderam. O que eu vejo que Kardec não diz aqui isso, o Espiritismo não prega isso. Ele prega que a virtude é um bem adquirido pelo seu esforço. Agora, o que o Sócrates disse, possivelmente Jesus disse, e foi mal entendido, é que essa virtude não pode ser transmitida de uma pessoa para outra. Eu não tenho condições de transmitir a minha virtude para você. Geneticamente. Não, nem geneticamente, nem por palavra, nem por nada. Eu posso mostrar você pelo meu exemplo, pelas minhas palavras, mas você que tem que decidir se vai discernir e decidir. Ou não. Exato. Então eu não tenho como pegar você, olha, é assim, ó, faça assim, não tem como. Você que vai ter que entender aquilo, se você concordar, resolver pôr em prática, se esforçar e adquirir aquela virtude. Então é isso que ele quer dizer. Agora, a virtude não pode ser transmitida. E por que ele diz que ela é um dom de Deus? Porque ela está dentro de todos. Todos potencialmente são virtuosos. Deus nos criou a sua semelhança. Então nós somos criados com todas as virtudes de Deus também. Deus é o somatório de todas as virtudes, nós também o somos. Agora, o problema é que nós temos em volta da nossa virtude uma carapaça da ignorância. Exato. Agora, se você já melhorou, você der um chute no cachorro, todo mundo vai dizer, que isso? Como você fez isso? Porque você já não é mais aquele de antes. Então, à medida que você vai estudando, vai se aprofundando, você vai descobrindo em você aquelas partes mais nebulosas, né? Mais difíceis de serem achadas. E aí você começa realmente a fazer com que sua luz resplandeça ainda mais. Por isso que ele disse que a virtude não pode ser adquirida de ninguém e é um dom que vem dentro de você. Exato. Agora, o que ele não disse, que Dom Kardec fala que o Espiritismo vem complementar, dizendo que é um mérito seu fazer isso aparecer. Exatamente. Vai depender das vidas sucessivas, dos esforços, do aprendizado, fazer isso aparecer. Os nossos irmãos que têm a teoria da graça não entenderam também. Exato. Eles acham que a graça... Aquilo você recebe... Então tá. Então, coitado daquele que não recebeu. Exatamente. Que ele fez. Não, e aí, que Deus é esse que dá a uns e não dá a outros? Eu acho, então, que as cadeias tinham que estar vazias. Que nenhum dali é culpado. Exatamente. Ele está assim porque ele não recebeu a graça. Exatamente. Ele ainda tem que processar... Deus, claro. Deu pra ele. Mas escuta aqui, por que eu não recebi? Olha, todo mundo aí que age bem é porque ele exatamente. E não deu pra mim? E não deu pra mim por quê? Entendeu? Vai processar Deus, claro. Né? Então, é como você falou, as cadeias tinham que estar vazias. Tinham que abrir as portas e tirar todo mundo. Indenizá-los, porque eles não têm culpa de não ter Exatamente. recebido. Olha, ele veio com defeito. Veio com defeito de fábrica. Ele veio com defeito de fábrica. Quando a gente trata das pessoas que nascem com uma doença qualquer muito complicada, bom, você merece, são discapacitados, merecem um tratamento especial. Esses discapacitados moralmente tinham que ter um tratamento especial, porque foram abandonados por Deus. Exato. Então, exatamente. Então, o que ele diz é isso. E foi mal interpretado. Kardec está aqui nos esclarecendo que o Espiritismo veio mostrar que algo que faltava talvez ao Sócrates dizer que esse puro esforço próprio pelas vidas sucessivas é que você vai realmente fazer a virtude que Deus deu a você sobressair para você viver mais feliz. É verdade. É interessante como o Kardec termina aqui, né? Ele diz, a graça é a força que Deus concede a todo homem de boa vontade para se livrar do mal
e fazer o bem. Quer dizer, justamente o esforço, né, usando aquela analogia que nós fizemos, né, que você trouxe da limpeza, né, da ignorância ser algo que obscurece e impede que você veja o que precisa ser limpo ou não, né? E quanto mais você consegue limpar e trazer luz para aquela dificuldade, mais você enxerga o que precisa. Então, essa boa vontade de enxergar as impurezas que precisam ser, né, limpas ou lixadas, né, é que, na verdade, constitui a graça. Quer dizer, essa possibilidade de você enxergar, né, que é ampliada, evidentemente, a todo aquele que tem boa vontade, é a graça que Deus nos concede. Quer dizer, ou seja, todos recebem indistintamente, ninguém aí vai ser privilegiado, né, ou ficar de fora. Na realidade, essa graça que Deus nos deu foi a capacidade de adquirir os conhecimentos. Ele não nos deu conhecimento, nós somos simples e ignorantes, como a doutrina ensina. Isso. Temos em germe as virtudes. Exatamente, está dentro de nós. Nós precisamos de quê? Do conhecimento para fazer isso florescer. Isso. Então Deus nos deu a capacidade de adquirir os conhecimentos. No caso do homem especificamente, ele nos deu o livre-arbítrio, o raciocínio, o poder de escolha, o poder de usar a razão, são as ferramentas que o homem dispõe para fazer isso florescer. Os animais, as plantas, etc., não têm... Isso constitui justamente essas ferramentas para serem usadas, precisam de algo anterior, que é a boa vontade. Porque, veja, existem pessoas que têm toda essa possibilidade, mas são preguiçosas e não querem, né? Ah, não, estudar é muito chato, sabe? Não, tem gente que não abraça a doutrina espírita, até acha que ela é lógica, racional e realmente atende àquela demanda racional, porém, assim, não, mas dá muito trabalho, tem que estudar, tem que estar sempre lendo. Então, isso é justamente a falta de boa vontade. Mas veja bem, eu acho que a pessoa, eu até falo isso às vezes, eu entendo que algumas pessoas têm dificuldade com a leitura, não porque não saibam ler, mas porque não gostam de ler, não tem prazer na leitura. Eu falo por mim, eu gosto de ler, então tudo bem, para mim é fácil ficar lendo. Elas têm o direito de não querer. Agora, elas têm outros meios para estudar que não seja ler diretamente. Um desses meios é ouvir o programa aqui. Exatamente. Outro é frequentar as palestras, frequentar os centros, aprender com outras pessoas. Não é vergonha nenhuma perguntar. Não tem ela não dúvida. precisa ler a doutrina. Agora, ela tem como tomar conhecimento da doutrina por outros meios que não seja especificamente a leitura. Agora, que depois ela tem que ser necessariamente remetida a um desejo no futuro de estudar, porque a prova dos 9... Isso já é um estudo. Não, pois é, mas a prova dos 9 tem que passar pelo próprio raciocínio. Se a pessoa vai adquirir no futuro com esse hábito, o gosto até pela leitura. Pois é, isso que eu digo. A curiosidade dela vai levar. Mas isso precisa brotar, né? Porque senão você vai ser levado, como no passado, ao engano, né? Porque, olha, não foram eles que falaram. Na verdade, se você chegar na dimensão espiritual e disser, olha, eu fiz tudo isso errado porque foram eles que falaram, ele vai dizer assim, mas o que você pensa acerca disso? Mas é o risco que a pessoa corre de não gostar de ler. Pois é. É o risco que corre, mas... Então, esse movimento de ouvir é só um movimento primário, digamos assim. Quem não gosta de ler, tudo bem. Agora, que no futuro vai ter que se render a isso. Vai ter que se render, não tem jeito. Olha, mas o Pablo está dizendo tchau, e nós já esgotamos aqui todo o tempo. Então, Antônio, uma boa noite, Pablo, uma boa noite, aos nossos amigos ouvintes, uma boa noite e muita paz. Boa noite e muita paz a todos. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos, e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença.
Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.